Isaías 6, versículos 1 a 7, a justiça de Deus, a santidade que age. A Escritura diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Amém. Sabe, os irmãos, foi dito desde o primeiro sermão da série, que Isaías exerceu o seu ministério num tempo extremamente difícil da história do reino de Judá. Aliás, esse texto aqui marca o começo do seu ministério profético mais efetivo. Capítulo 6 começa com uma informação importante que marca exatamente esse momento histórico. 6, versículo 1 começa dizendo: no ano da morte do rei Uzias. Esse é o momento histórico. No ano da morte do rei Uzias. Nesse ano o texto diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo. Uzias, também já sabe os irmãos, foi um dos reis mais prósperos e importantes do reino de Judá. Ele foi respeitado pelo povo de Judá e ele foi respeitado até pelos estrangeiros, porque a parte dele o Senhor trouxe prosperidade e estabilidade para aquela nação, para Judá. Mas o fim dele foi trágico. O texto diz que ele, enquanto temeu a Deus, ele prosperou e ele se fortificou até que ele se achou grande, até que se tornou grande. Quando ele se achou grande, ele fez alguma coisa que era proibido a qualquer pessoa que não fosse sacerdote. Ele queimou incenso. Ele estava tão orgulhoso que achava que, dada a sua grandeza, ele podia fazer o que quisesse. Eu sou o rei, eu sou o superior, e eu sou um bom rei, então o que eu quiser eu faço. Foi lá e queimou o incenso. Imediatamente, quando ele fez aquilo que não lhe era permitido, queimar o incenso, algo apropriado, algo dado, algo permitido e ordenado apenas ao sacerdote, diz a Escritura: naquela hora a lepra brotou na sua testa, ele foi tirado do arraial, do meio do povo, da cidade, foi jogado fora, junto com outros leprosos, e ficou lá até a sua morte. Morreu leproso. Tem 2 coisas a ser ditas inicialmente aqui. A primeira coisa, irmãos, é que nós não podemos cultuar ao Senhor da forma que a gente quer, porque a gente acha interessante e acha que está fazendo alguma coisa que agrada a Deus. Uzias achou que podia queimar incenso, mas Deus não deixava. Houve outro caso na Escritura também ligado ao ministério sacerdotal, quando aqueles homens estavam acompanhando a arca do Senhor, Aiô e Uzá, e os bois que levavam o carro da arca tropeçou e eles foram ajudar segurando a arca para a arca não cair. Naquela hora eles foram fulminados pelo Senhor, porque eles não podiam tocar na arca, só o sumo sacerdote. Nós temos que ter cuidado, irmãos, para não prestarmos um culto apenas com o coração, achando que isso é muito bonito, muito interessante. Nós temos que olhar se os elementos e a intenção do culto estão de acordo com a palavra de Deus. Porque nós podemos estar prestando um culto que é bastante emocional, bastante emocionante, que nos agrada e que a gente pensa que está agradando a Deus porque está fazendo com sinceridade, como talvez tenha sido o caso de Uzias, sinceridade orgulhosa, ou até como foi o caso de Uzá e de Aiô, que foi uma sinceridade ajudadora, mas morreu na hora.
Primeira coisa. Segunda coisa que nós temos que ter muito cuidado é que o texto mostra que ninguém está acima da justiça do Deus Santo. O homem que queimou incenso era o poderoso rei Uzias. O homem mais respeitado daquela hora, que trouxe grande estabilidade para o trono, fez o que não devia. E a justiça de Deus agiu sobre ele. Deus não poupou Uzias pelo fato de ele ser rei. Ninguém escapa da justiça de Deus. Ninguém escapa das mãos de Deus. Seja a pessoa quem for, tenha a pessoa o que tenha. Deus é justo e é soberano acima de tudo e acima de todos. Então é nesse cenário aqui de crise e de instabilidade que Isaías tem essa visão, que é uma das mais impactantes, mais chamativas de toda a Escritura. Enquanto o trono de Judá estava vazio, o trono do céu, governo do mundo, estava ocupado. Judá estava sem rei, mas o Senhor continuava e continua reinando, santo, justo, glorioso e soberano. Então, essa visão de Isaías, o que é que ela diz a nós? Ela diz a nós que Deus é não apenas majestoso, mas esse texto também mostra de forma clara, de forma cristalina, radiante como luz solar, né? Que o Deus Todo-Poderoso também é santo e a justiça dele opera a partir da sua santidade. E quando a justiça de Deus opera a partir da sua santidade, e a justiça de Deus sempre opera a partir da sua santidade, essa justiça se manifesta em ira contra o pecado e contra o pecador que está contra o Senhor Deus, que está em pecado. Porém, essa mesma justiça que nasce da santidade, que se manifesta na ira contra o pecado, também se cumpre plenamente na redenção em Cristo Jesus. É isso que a gente vai estudar hoje. A justiça de Deus, o pecador diante da justiça de Deus e a graça de Deus na redenção, a justiça de Deus na redenção. Super interessante que quando Isaías chega diante do Senhor, contempla a glória, a santidade, a majestade de Deus, ele também contempla a sua justiça. E Isaías entra basicamente em colapso. Quando ele vê aquela cena grandiosa, ele entra em colapso, e ele não entra em colapso por causa da grandeza da visão. Não. Ele entra em colapso, se desespera e diz assim: ai de mim, porque estou perdido. Ele entra em colapso não por causa da grandeza, eu entraria pelos dois motivos. Eu ficaria assustado diante da revelação. Mas o peso de estar diante da majestade santa e justa para Isaías foi tão grande que parece que os seus olhos até se desligaram da grandeza da revelação e olharam para dentro de si mesmo. Ao ver o Senhor, ele disse: eu estou perdido. Então, a justiça de Deus aqui entrou avassaladora, revelando o pecado de Isaías, revelando a culpa dele, despertando então o temor do profeta, mas e ao mesmo tempo essa ira que se revela avassaladora, dura, terrível, temível, se mostra também gracioso. Também se mostra como caminho para purificação. É exatamente esse movimento que a gente vai olhar hoje na exposição do texto. Então, antes de eu avançar, eu só quero lembrar para os irmãos alguma coisa que é comum em toda a Escritura, que é doutrina bíblica. A saber, que nós não somos pecadores porque pecamos. Nós não nos tornamos pecadores porque um dia cometemos e continuamos cometendo pecado. Não, é exatamente o contrário. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. A fruta é antecedida pela árvore. Primeiro a planta e depois o fruto. O homem é um pecador, ou como alguém diria, o homem é um pecadeiro.
ele é um pé de produzir pecado. Mesmo antes da gente cometer o primeiro pecado, a gente já era pecador. A árvore já existia. O salmista diz no Salmo 151, eu nasci em pecado, e em pecado me gerou a minha mãe. Portanto, a Escritura diz que todos pecaram, e que a pessoa já nasce debaixo dessa justiça de Deus. Por isso que ninguém escapa da justiça do Deus soberano. Todos nós, sem exceção, irremediavelmente, todos nós nascemos debaixo da condenação do Deus Todo-Poderoso, Todo Santo e Todo Justo. É exatamente isso que a visão de Isaías escancara logo na sua saída. Vamos olhar para isso? No versículo 1, nós temos a justiça de Deus revelada. E a justiça de Deus expõe o pecado diante desse Deus que é santo. O versículo 1 começa dizendo assim: no ano da morte do rei Uzias, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o seu templo. Isaías não olha primeiro para a sua condenação, para a sua condição de pecador. Isaías não olha primeiro para a sua condição humana. Até então ele não tinha entendido, se tinha lido na Escritura, se tinha entendido de forma intelectual, de forma doutrinária, ele não tinha ainda entendido no seu coração e no seu espírito qual era a condição dele. A primeira coisa que o texto fala é sobre a santidade de Deus. Primeira coisa que Isaías percebe é a santidade de Deus. Isaías 6,3 diz que quando ele viu o Senhor, os serafins, começam a proclamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E a repetição aqui, Santo, 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 não é um recurso poético, é simplesmente uma forma de mostrar a superlativização da santidade de Deus. Não existe superlativo na língua hebraica. Quando se quer acentuar uma ideia, se repete duas vezes. Quando quer colocar no superlativo, se repete 3 vezes. Quando se diz que Deus é santo, 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 se diz que ele é absolutamente puro, absolutamente justo, absolutamente absolutamente sem erro, absolutamente santo. Esse é o nosso Deus. Então, santidade, irmãos, de Deus não é apenas um atributo. A santidade é a beleza de Deus exposta, é o peso da glória. A glória é o peso da santidade, Então a santidade não é apenas um atributo para se achar bonito. Olha aqui que eu vou dizer: a santidade de Deus é o padrão pelo qual tudo e todos são julgados. Eu estou dizendo, irmãos, que Deus é justo porque Ele é santo. Eu estou dizendo que porque Deus é santo, tudo que é contrário à sua santidade se torna automaticamente culpado. Deus é absolutamente santo. Porque absolutamente santo, Ele é absolutamente justo. E o padrão da santidade de Deus é a sua própria. Ele não se compara com outro para se medir santidade. E o padrão da justiça de Deus é a sua santidade e não a de outro. Então nós medimos, como Isaías fez, a nossa situação diante de Deus. Nós medimos a nossa situação não pelos outros, mas pelo Deus Todo-Poderoso. Salmo 19, versículo 7 diz claramente: o Senhor é justo em todos os seus caminhos. Ou seja, tudo que Deus faz é absolutamente correto, absolutamente certo, absolutamente justo. E também Ele é bondoso em todas as suas obras. Tudo que Ele faz é bom. Agora, Deus é absolutamente santo. E Ele deixou a sua palavra, especialmente a sua lei, como a expressão do seu caráter. A expressão do caráter de Deus
para que o homem possa cumprir, está na lei do Senhor. A escritura da lei do Senhor diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Está Salmos 19, versículo 7. E a escritura mostra que o pecado está em 1 de João 3, versículo 4, é a transgressão da lei. Portanto, quando a pessoa transgride a lei, ela vai de encontro ao caráter santo de Deus. O que eu estou falando de lei é exatamente aqueles 10 mandamentos que temos na Escritura Sagrada e a forma como eles se desdobram em toda a Bíblia. E a Escritura diz que pela guarda da lei ninguém foi salvo, porque ninguém cumpriu a lei a não ser o Senhor Jesus. E Tiago é muito duro ao dizer que se alguém cumpre toda a lei e tropeça num só ponto, é culpado de todos eles. Por isso que a Escritura diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram em Adão e já nascem com pecado, e todos também cometeram pecado. Então essa é a situação. O Senhor é justo, diz Salmo 145, 17. A lei do Senhor é justa, diz o Salmo 19, versículo 7. E o pecado é a transgressão da lei. Você já pensou na sua própria situação, então, diante disso aqui? Isaías se viu diante disso aqui. Meu Deus, eu estou perdido. Eu sou um pecador. Eu transgrido a lei do Senhor. Por isso eu mereço a justiça do Senhor. Então, justiça, no sentido bíblico, e isso tem na Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, não é apenas fazer o que é certo. Não é somente que Deus sempre faz o que é certo. Justiça da parte de Deus na Bíblia é Deus agir sempre em perfeita conformidade com o seu próprio caráter. Qual é o caráter de Deus? Santo, justo e fiel. Deus sempre age e sempre agirá de forma santa, justa e fiel. Deuteronômio 32, 4 diz assim: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Porque as suas obras são perfeitas, os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade, nele não há injustiça, justo e reto ele é. Se Deus é justo, ele age em conformidade com seu caráter, o seu julgamento também é justo. Então ele sempre fará o que é certo e sempre julgará de acordo com o padrão da sua lei naquilo que é certo. É por isso que Isaías, quando se vê diante de Deus, ele olha logo para si mesmo. Ele viu a glória de Deus, ele viu a santidade de Deus, ele se mediu pela santidade de Deus, e é assim que devemos fazer, olhando para a lei do Senhor, para a palavra do Senhor. O que é que Isaías diz? Eu estou perdido. Ele reconhece a sua condição e diz assim: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A justiça de Deus então é segundo o padrão da sua santidade. Eu pergunto a vocês que estão aqui: você acha-se suficientemente bom para estar diante de Deus hoje ou um dia se encontrar com Ele? Porque todos nós vamos nos encontrar com Ele, está escrito lá em Apocalipse capítulo 20. Você tem plena convicção que no seu estado, se você se encontrar com Deus, você vai se sair bem? Você acha que cumpriu a lei do Senhor perfeitamente? E estando diante de Deus, você se acha puro e santo, de forma que não temerá naquele dia diante dele? Diante do Deus puro, irmãos, e santo, todos nós somos como Isaías. Não há defesa possível diante do Deus Santo, porque todos nós somos pecadores. Aqui já começa a aparecer de forma implícita a questão da ira de Deus. A justiça de Deus é absoluta contra o pecado. O pecado não é apenas... Olha aqui para mim, isso aqui é sério. O pecado não é apenas rejeitado por Deus. O pecado é odiado por Deus. Deus tem asco, nojo, repugnância do pecado e vai condenar pela sua justiça todo pecador que não se arrepende do seu pecado. Salmo 55, versículo 4 diz:
Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo não pode habitar o mal. Esse é o nosso Deus. Salmo 7, versículo 11. Deus é justo juiz que diariamente sente indignação contra o pecado. A ira não é um descontrole emocional de Deus, não é que Deus viu alguma coisa e ficou com raiva, com raivinha ou com raivona, não. Ira é a santa reação de Deus contra aquilo que fere o seu caráter. Se o pecado fere o caráter santo de Deus, a ira santa de Deus se manifesta contra o pecado, porque está contra a sua santidade e o seu caráter. Então, irmãos, antes de eu falar sobre graça, antes de falar sobre misericórdia, eu preciso falar sobre padrão. Justiça de Deus, lembra que nós somos julgados não pelos nossos próprios critérios. Se eu pudesse me julgar a mim mesmo pelos meus critérios. Queridos, se eu fosse me julgar, eu teria uma desculpa para cada pecado que cometo. Se eu fosse meu próprio juiz, eu estava no céu, porque eu teria uma desculpa muito boa para mim mesmo e para os outros pelos meus erros. Eu saberia dizer por que eu fiz cada coisa errada e tentaria dizer para mim mesmo que tudo bem, você cometeu isso por causa daquilo. Faria como Davi, quando perguntava por que você teve um caso com a mulher. Se ela estava lá tomando banho, eu sou homem, né? Você entendeu? Adão, e Adão, porque você comeu do fruto? A mulher que tu me destes. Eu estou culpa até em Deus, né? Então a gente é mestre em disfarçar ou se desculpar ou desculpar os próprios pecados. Teve jeito para Adão? Teve jeito para Davi? Não teria jeito para mim e nem terá jeito para você. Ninguém se desculpa diante de Deus. Dê desculpa para os outros. Dê desculpa para si mesmo. Mas não dê desculpa para Deus. Deus é justo juiz que diariamente sente indignação. O padrão dele é hoje. O padrão de Deus é a sua perfeita santidade. Então essa visão aqui revela quem Deus é. E também revela quem nós somos. Pecadores diante do Deus Santo. E sem essa consciência de pecado, de se estar perdido, como Isaías, quando se viu, estou perdido. Não posso mais usar aquela expressão, me avisaram hoje que é palavrão em Santa Cruz. Estou perdido. Sem essa convicção, estou perdido, vou ser derrotado. Sem a convicção e a consciência que está perdido, ninguém busca a salvação. Primeira coisa, estou perdido. Quando a santidade então expõe a justiça, a pessoa pecadora deve declarar a sua própria culpa. Não tem neutralidade diante de Deus. Ou a pessoa tenta fugir ou se rende. Se tentar encarar, a pessoa se perde. Isaías não fugiu, nem tentou fugir. Tremeu, chorou, gritou, mas a justiça de Deus se manifestou a ele. Em primeiro lugar, a justiça se revela na santidade e se mostra de forma clara na sua ira. Vamos olhar isso. O profeta, então, quando viu ao Senhor sentado no alto e sublime trono, ele deu um grito. Versículo 5. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Isso aqui não é apenas um grito de desespero. Isso aqui, de Isaías, não é apenas um grito de quem está descontrolado emocionalmente. Eu tenho um colega no seminário, Sidney Tenório, gosto dele demais, até hoje é um pastor abençoado até hoje. E ele fazia uma coisa bacana. Seminário a gente era obrigado a estudar, não tem esse negócio, não querer estudar, não era obrigado. A gente fazia aula de manhã, de tarde tem que ir para a biblioteca e de noite tem que ir para a biblioteca também. Tem um dia por semana para a gente jogar bola.
E era um ritmo, todo mundo entende, mas era um ritmo muito eletrizante e estressante às vezes. Aí de repente, o seminarista então, e agora o pastor Sidney, fazia: licença que eu vou ali. A gente já sabia o que ele era. Ele passava na sala do diretor e fazia: vou ali me desestressar. Posso? Ele pode. Aí ele saía da sala de estudo, ia lá para o meio do campo e saltava. Ah! Mas era um grito assim que abalava as estruturas. Aí desestressava e voltava para estudar, né? O grito desestressava ele. O grito de Isaías não é um grito emocional para se desestressar, ou então um grito de eu vou perder. Não, isso aqui é consciência. O grito dele é um grito de quem tem consciência de que está perdido. Ele não está só constrangido, ele está desesperado. Ele está diante do rei, do Senhor dos exércitos, que diante dele ninguém sobrevive ileso, porque todos são pecadores. Isaías estava diante do justo rei e da justiça divina, e sabia que diante daquele trono, daquele tribunal, porque o trono de Deus é trono de governo e de justiça, ele sabia que estava perdido. Aí ele não tentou negociar com Deus como fez Adão ou como fez Davi, negociar com Deus através do profeta. Ele não tentou de jeito nenhum. Simplesmente ele reconheceu a sua impureza e reconheceu que o povo que estava com ele também é absolutamente impuro. Então ele reconheceu a ira de Deus. A Escritura diz claramente que a ira de Deus se manifesta contra o pecado. Romanos 1,18 diz: porque do céu é revelado a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deixe-me dizer, eu tive o cuidado de pesquisar o que é que significa os termos ira nas línguas originais da Bíblia, né? O termo para ira em hebraico significa nariz. Pode ser traduzido como português como nariz. É a ideia de quando você está com raiva que fica resfolegando. Sabe quando você está pegando com a raiva de uma pessoa, que é bom que a pessoa não passe na frente dele, da sua... Você está com raiva que você respira fundo e solta pelo nariz? Deus está assim, profundamente irado, resfolegando contra o pecado e contra o pecador em pecado. No Novo Testamento, a ideia de ira é exatamente a ideia de Deus estar pronto para executar a sua justiça o tempo todo. Está irado, com raiva, odiando o pecado o tempo todo. Deus está com raiva de tudo que contraria a sua santidade. Agora, escuta o que eu vou dizer aqui. Isaías se comparou também com o rei. O rei não escapou, eu também não escapo. Mensagem é clara: Deus é Deus gracioso, mas Deus não é tolerante com o pecado. Portanto, eu preciso então, irmãos, diante do que foi dito agora, fazer uma ligação entre a justiça e a ira de Deus com a sua soberania. O Deus Santo, que está irado contra o pecado, o seu e o meu, também é o Deus soberano. Significa que ele tem controle sobre tudo e sobre todos. Que ninguém, absolutamente ninguém, terá capacidade de dissuadi-lo da sua justiça. Que ninguém, absolutamente ninguém está acima dele para que possa lhe dar ordem e escapar da sua justiça. Deixa eu lhe dizer mais diferente isso, ou de forma mais clara. Todos nós que estamos aqui nessa noite, estamos nas mãos de um Deus santo, justo e irado contra o pecado que cometemos. E que se a gente está vivo aqui hoje é só por causa da sua graça. Porque se na sua ira ele quisesse fulminar a gente a qualquer momento, ele fulminaria. E se não fizer hoje ainda, um dia ele fará no juízo final.
Você está nas mãos de um Deus santo e você é pecador. De um Deus justo e você é injusto. De um Deus soberano e você não escapa dele. Um dia você vai dar conta a ele. E Hebreus 10:31 diz assim: horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Ninguém escapa dele. Desespero tem que ser inevitável. Então, o problema do tempo da gente qual é? O problema do tempo da gente é que nós vivemos um tempo de um evangelho muito florido, muito perfumado, muito recheado. As pessoas querem salvação sem temor, perdão sem arrependimento, graça sem consciência da ira. O que nós vemos aqui é que o caminho para a restauração começa pelo quebrantamento. Primeiro eu reconheço o meu pecado, me arrependo dele e recebo então a bênção do Senhor, a justiça de Deus. Só entende a beleza da graça quem primeiro treme diante da justiça. Só sabe que precisa ser salvo quem primeiro reconhece que é perdido. Só sabe que precisa ser perdoado quem reconhece que está condenado. Agora, a justiça de Deus não termina no seu desespero. Cantamos sempre, então aqui sou na cruz, eu vi meus pecados carregados em Jesus, ele não, o seu castigo traz a paz, etc. Porque a justiça de Deus não termina em desespero. Se ela começasse e terminasse na ira, a gente estava irremediavelmente perdido. E se Deus pegasse todo mundo que está nessa noite aqui, botasse num ônibus e levasse para o inferno, ele estaria fazendo a coisa certa. Porque ele é justo e nós somos pecadores. Mas o Deus que revela a sua santidade e a sua ira, também, pela mesma santidade, ira e justiça, também age para salvar. O profeta se desespera, reconhece o seu pecado, mas alguma coisa maravilhosa acontece. Eu agora estou no versículo 6. O texto, quando ele dá um grito, reconhecendo o seu pecado, antes que ele peça até perdão, e vou falar sobre isso melhor na semana que vem, o texto diz assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, 7 agora. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Veja que coisa surpreendente, graciosamente surpreendente, graça superabundante, extraordinária e surpreendente. A brasa tocou os lábios do profeta, que reconheceu que tinha lábios impuros e habitava num povo de impuros lábios. Deus se moveu para com o profeta com graça e tocou nele. E quando o serafim toca nele, diz assim: tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. A justiça que antes agia para condenar, agora agiu para purificar. Eu achava que esse altar aqui era o altar do sacrifício, mas não é não, é o altar do incenso. É o altar que está perante o Santo dos Santos, ainda que separado pelo véu, no Antigo Testamento, porque agora o véu não existe mais. É o altar que se comunicava com o Santo dos Santos, o altar da adoração. É esse que tem uma brasa, e era desse altar que uma vez por ano a brasa saía. E era levado também para dentro do Santo dos Santos. Isaías foi purificado pelo Senhor nessa brasa que fala com a santidade de Deus. Ao invés de matar Isaías, Deus resolve o problema dele. Não ignora o pecado dele, resolve o problema dele. Queridos, nós temos algo maravilhoso que é o cumprimento dessa simbologia aqui. A brasa tirada do altar para purificar Isaías apontava para Jesus. Jesus é o
substituto nosso na cruz do Calvário. Jesus é alguém que morre no nosso lugar. Nós somos culpados. Jesus morre e recebe a nossa culpa. Quando uma pessoa é salvo pela graça de Deus, ele não é salvo porque mereceu aquilo ali, porque pediu aquilo ali, porque quis aquilo ali. Não, ele é salvo por uma ação graciosa de Deus, que primeiro manda Jesus morrer na cruz e depois atrai a pessoa com um laço de amor para que a pessoa possa crer nele. Romanos 3:25 diz assim: Deus propôs a Cristo como sacrifício para propiciação. Essa palavra aqui é muito importante. Propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça. E o verso seguinte diz assim: para que ele seja justo e ao mesmo tempo justificador daquele que tem fé em Jesus. O que esse texto está dizendo aqui para nós, conectado com Isaías e conectado com a justiça de Deus na redenção? Olha aqui para mim, o texto diz que o Senhor Deus propôs Cristo como sacrifício. Sacrifício expiatório e vicário era o sacrifício daquele animal que entrava no lugar do pecador. O pecador podia ser purificado nos rituais do Antigo Testamento porque o animal assumia a culpa dele, recebia o pecado dele. Diante de Deus nós estamos condenados. Deus está irado. Mas o que é que Deus faz? Falamos sobre isso na escola dominical hoje, lembra? Deus, isso aqui é maravilhoso, pegou a nossa culpa, essa culpa da ira, essa culpa de nós sermos pecadores e irmos contra a sua santidade. Ele pegou todas as nossas culpas e colocou sobre Jesus. Isaías 53. A oferta pela culpa ele ofereceu. Os pecados que nos traz a paz estavam sobre ele. E se fosse pouco carregar a nossa injustiça, Deus pegou a justiça de Cristo e colocou sobre nós. E assim fomos perdoados, salvos pela ira. Então, em primeiro lugar, o texto diz que Cristo foi colocado por Deus para a nossa propiciação. A palavra aqui é extremamente importante, porque propiciação significa aplacamento da ira. Deixa eu dizer isso de forma diferente, deixa eu desteologizar o termo. Uma vez por ano o sacrifício era pegado, lá no Antigo Testamento, era pegado no altar, o sangue do animal, e era levado para dentro do Santo dos Santos, e era colocado sobre a arca da aliança, que se chama propiciatório. Quando o sangue era derramado sobre o propiciatório, Deus se tornava propício àquele que derramou o sangue. Ou seja, o pecador que derramou o sangue através do sacerdote. Cristo é o nosso sacerdote e é o nosso cordeiro. Se tornar propício significa se tornar calmo, aceitador. Assim, fulano está propício a mim, ele vai me ouvir, ele vai me atender, ele vai estar comigo. Deus se tornou propício, Deus aplacou-se, Deus acalmou-se, Deus fez as pazes conosco em Cristo. Foi Cristo que tomou meus pecados. Foi Cristo que me deu a sua justiça para que eu pudesse ter paz com Deus. Aí você chega em Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto do versículo 26 diz que porque Ele fez com que a justiça dele, Deus, caísse sobre Cristo, Deus então pôde ser ao mesmo tempo justo e justificador. Por que Deus é justo e justificador? Porque Deus não pode passar a mão na cabeça do pecador, simplesmente perdoar e dizer, tá aí. Ele tem que ser justo. Sendo Deus santo e justo, ele tem que condenar. Então ele podia nos condenar. Ele exerceu sua justiça, condenando Cristo no nosso lugar. Então ele é justo, porque ele não passou a mão na cabeça de ninguém, alguém pagou o pecado. E porque ele é justo, ele também pode ser justificador, porque ele condenou Cristo, ele também pode livrar, pode salvar todo aquele que crê em Cristo como Salvador.
1 João capítulo 1, versículo 7 diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Eu gosto desse texto que a gente cantou no começo e desse texto que os irmãos cantaram aqui também, mas eu quero lembrar de uma das estrofes do hino que nós cantamos aqui, Redenção pela Cruz. E quando eu era pequeno eu não entendia, né? Depois comecei a ler e a estudar, aliás, a Bíblia, que eu leio desde pequeno, passei a entender. O texto diz assim: mais um dia senti meu pecado e tremi, igual a Isaías, vendo as penas da justiça e da lei. Eu fazia, que lei é essa e que justiça é essa? Eu até então não entendia. Esse texto está apontando para a justiça de Deus. Ele tremeu diante da lei do Senhor. Ele viu as penas da lei do Senhor sendo jogadas sobre ele. Aí ele tremeu. Mas o que o texto continua dizendo? Apressado fugi. Em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Uma das mais belas orações escritas é a de Dr. Martinho Lutero, que diz assim: Senhor Jesus, tu és a minha justiça. Eu sou o teu pecado. Cristo nunca pecou, mas recebeu o nosso pecado. Tomaste sobre ti aquilo que era meu e deste-me o que era teu. Tomou a minha justiça. Me deu a sua justiça. Justiça que nos condenava, irmãos, foi colocada sobre Cristo. E que a pessoa precisa então de se arrepender e crer em Cristo para ter o perdão dos pecados. Você já fez isso? Já entregou a sua vida a Jesus? Você só pode saber o que é redenção quando você souber que ela é obra de Deus, que não é pelos seus próprios méritos, porque pelos seus próprios méritos você estava perdido. Deus não é permissivo, não passou a mão na cabeça de ninguém. Deus condenou alguém, Cristo, no lugar das pessoas que creem nele como seu Salvador. Pecado não foi jogado de lado, foi de fato castigado. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, onde os olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Então Isaías entrou no templo perdido. Ao ver a santidade de Deus, se entendeu mais perdido, porque soube o que era a ira de Deus. Mas saiu de lá purificado e transformado. Viu Deus Santo, sentiu o peso da ira de Deus, se desesperou, sentiu culpa, declarou culpa e foi purificado pela brasa que saiu do altar. Mesmo Deus que se revela em santidade e fogo irado, é o Deus santo justo que condenou a Jesus para salvar você. Então, deixe-me dizer, a justiça não é inimiga da graça, não é opositora da graça. A justiça é o fundamento da graça. E a graça age por causa da justiça. Se Deus não fosse justo, a salvação não teria valor, porque Cristo não ia morrer. A sua justiça foi jogada sobre Cristo. Se a ira não fosse real, a cruz não teria sentido. Para que Cristo morrer na cruz se não houvesse a ira de Deus? Sobre Cristo estava depositado o furor de Deus. Se a santidade não fosse absoluta, o pecado seria tolerado. É um jeito aí, mas Deus é santo e justo e misericordioso para salvar. Me permitam apenas 4 aplicações para a gente concluir esse sermão. Primeira, a visão da santidade de Deus destrói toda soberba espiritual. Ninguém é nada diante dele. Primeiro, porque ele é Deus e nós somos seres humanos. Segundo, porque ele é santo e nós somos pecadores. Ele é o juiz e nós somos os réus e estamos condenados diante dele. Segundo, o temor da ira de Deus nos conduz ao verdadeiro arrependimento. Eu temo diante de Deus. Sei que na sua ira ele vai me condenar. Portanto, eu me arrependo dos meus pecados. Terceiro, a justiça
que nos condenaria foi satisfeita plena e perfeitamente em Cristo. O Pai condenou o Filho para que você fosse salvo. Quarto e último, quem é purificado por Deus é chamado para servir ao Deus que reina sobre tudo. Depois de ter sido tocado por Deus, Isaías respondeu. O Senhor pergunta, quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías estava dizendo assim, o que aconteceu comigo, eu agora quero pregar para os outros também. Então, e assim, irmãos, como Isaías, e só depois de ver a justiça agir, né, só assim nós podemos dizer com verdade, eu sou um homem de lábios impuros, me toca, Senhor, e me envia, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.